Amém. Deus é bom demais. Nós temos motivos de sobra para adorá-lo, nós temos motivos de sobra para louvá-lo. Então, nesse momento, eu gostaria de iniciar esse culto lendo o Salmo de número 34, versículo 1, que diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Nós servimos a um Deus que ele é maravilhoso. Nós servimos a um Deus que a Bíblia nos diz que ele se inclina para nos ouvir. Nós somos os filhos dele e nós estamos aqui para adorá-lo. Como a palavra de Deus no Salmo 34 acabou de dizer, ele nos livra de todos os nossos temores. E é por isso que nós temos motivos de sobra para adorá-lo. Nós servimos a um Deus que nos conhece mais do que nós mesmos. Nós servimos a um Deus que nos conhece mais que os nossos pais, que os nossos amigos. Então, nós viemos aqui adorá-lo, dizer muito obrigado, Senhor. Então, nesse momento, eu queria tirar um minuto de oração, que você possa fechar os seus olhos, abrir a sua boca e dizer a Ele: muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de poder te adorar, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de poder te conhecer mais a cada dia, Jesus. Temos motivo de sobra para te adorar, Jesus. O Senhor nos encontrou, Senhor. Nós estávamos obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua vida. Muito obrigado porque nós temos a vida, Senhor. Nós temos saúde. Nós temos tudo o que precisamos para te adorar, Senhor. Oh, Jesus, tu és exaltado aqui neste lugar, Senhor. Vamos adorar Ele, diga: junto à poça estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pensa aí, diga: dá-me de beber, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não queremos mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o nosso todo, Jesus. Tu és o nosso Salvador, Senhor. Então diga mais uma vez para Ele: junto ao poço, junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pensa, diga: dá-me de beber, Senhor. Dá-me de beber. Pode ser melhor para ti. Não queremos mais você,
Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és, Senhor, diga tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o nosso tudo, Senhor. Sem ti não temos nada, Senhor. Sem ti nada poderemos fazer, Jesus. Então declare isso a Ele. Toda perda se não tem a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Diga do que adianta, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Diga tua presença, tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Diga quem sou eu, Senhor. Quem sou eu sem teu amor? Diga se eu não tenho a ti. Se eu não tenho a ti,
ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Diga: coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. só a igreja entrega o seu melhor. Diga: coroamos, diga isso a Ele. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Pode ser melhor para Ele. Diga: Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Tu és o nosso Deus, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti, Jesus. E a Ti entregamos o nosso louvor, Senhor. Oh, amém, Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Seguirá, Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos estar. Estende suas mãos para cá. Vamos estar orando pelas ofertas. Quem também quiser ter a chave Pix lá atrás, pode estar também fazendo a sua oferta em Pix, em nome de Jesus, tá? Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor nessa noite venha consagrar, venha abençoar, Senhor, venha multiplicar, Deus, em todas as áreas da vida do Teu povo. Que a Tua bênção, Senhor, possa ser recalcada, transbordante, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu povo possa ser um povo próximo, Senhor, que não venha sentir falta de nada, porque o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. Queremos também, Senhor, que o Senhor venha estar usando o Teu servo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida do pastor Isaac, que ele possa ser o canal do Senhor nessa noite. Oh Deus, venha trazer o recado do Senhor. Usa, Senhor, como um vaso precioso nas Tuas mãos nessa noite, para que todos que entraram nesse lugar não possam retornar para os seus lares da mesma forma que entraram, sem antes, Senhor, ser impactado com a Tua palavra, ser abençoado, Senhor. Age aqui nesse lugar, Senhor. O Senhor tem liberdade para agir aqui, Senhor. Pode curar, Senhor. Faz milagres nessa noite. Oh Deus, que a nossa vida possa ser uma vida, Senhor, cheia da Tua presença, cheia de fé, Senhor. Oh Senhor, que o Senhor possa olhar para os corações aqui nessa noite. Que o Senhor possa ser o remédio que cura, Senhor, aquelas feridas mais internas, mais profundas, Senhor, em nome de Jesus. Derrama do Teu bálsamo aqui nesse lugar, Senhor. Que haja, Senhor, um mover do Senhor aqui na vida de cada um aqui, Pai. Deus maravilhoso, Senhor, que é o Deus onipotente.
onipotente, onisciente, onipresente. Só o Senhor consegue, Pai, ir no cerne da nossa alma, Pai. Só o Senhor consegue ir nos lugares mais longínquos da nossa mente. Só o Senhor pode, Pai, porque foi o Senhor que nos fez. Só o Senhor nos conhece, Pai. Então faça milagres aqui nessa noite. Responde, Pai, orações, Senhor, feitas mesmo com lágrimas, mas que possam ser respondidas aqui nessa noite, Pai. Fala, Senhor, com o teu povo, para que nós possamos ser edificados, Pai, restaurados, Senhor, possamos ser um povo sarado, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Aqueles que creem, diz amém? Amém. As palmas louvam ao Senhor nessa noite, glória a Deus. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz? Glória a Deus. Louvar o nome do Senhor, que é digno. É por isso que a gente está aqui. O que nos move estar nesse lugar é justamente porque o Senhor é bom. E Ele tem feito coisas tão maravilhosas nas nossas vidas. E a gente tem encontrado e percebido uma razão de viver, né, em Deus. Porque a gente vê as pessoas vivendo uma vida tão deixada com a sua própria sorte, ou vivendo de várias maneiras. Hoje nós estamos vivendo num mundo tão atual e vivendo essa realidade onde tantos pensamentos, são tantas ideias filosóficas acerca de Deus, e as pessoas têm vivido hoje de tantas maneiras, tantas culturas dentro de uma cidade tão pequena, ou num mundo tão vasto, mas as pessoas estão vivendo tantas coisas que chega a ser absurda no que as pessoas creem hoje. Hoje a gente fica até com nojo de ver os pensamentos das pessoas. Mais do que nunca hoje, tem se levantado tantas pessoas se denominando ateu, e não só ateu da maneira de não crer em Deus. Não creio, não é só isso, mas são pessoas que estão fazendo oposição a Deus, gritando nos quatro cantos, fazendo oposição que Deus não existe. Não, porque uma pessoa não crê e fica nulo na sua insignificância, tudo bem, eu não creio em Deus, tudo bem, mas não, elas estão vivendo uma crença, uma religião para pregar que Deus não existe. Então, e pelos fatos, pelas aparência, né, do mundo, elas têm encontrado ou tentado encontrar prova para provar que Deus não existe. Então, um passo é esse: você crê em Deus, Deus existe, então mostra Deus para mim. Eu vi alguém comentar sobre isso e falar assim: se Deus existe, então me mostra Deus. Então, o que é que nós vamos falar nessa noite? É de que maneira você tem visto Deus? Olha o que Jesus disse um dia. Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: olha, daqui poucos dias, Jesus estava voltando para a sua morte, e ele diz: daqui poucos dias o mundo não vai me ver mais. Olha que coisa terrível que Jesus estava dizendo. Daqui uns dias o mundo não vai me ver mais, mas vocês vão me ver. Olha que coisa terrível que Jesus estava contando. Mas como, Senhor? Na mente de muitos eles não entenderam, mas o que Jesus estava dizendo naquele momento é que qualquer pessoa, o mais incrédulo que pudesse ser, o mais ímpio que fosse, elas poderiam tocar em Jesus. Todos poderiam vê-lo e tocá-lo. E tocou em Jesus, mesmo porque, para você ter uma ideia, até os malfeitores, os soldados mais perversos bateram em Jesus. Muitos tiraram as suas vestes, muitos fizeram atrocidade em Jesus, na pessoa de Jesus fisicamente. Mas Jesus aponta e diz: olha, daqui uns dias o mundo não vai me ver mais, mas vocês vão me ver. Sabe por quê, filho? Porque eu vou estar em vós. Olha que coisa terrível. Eu vou estar entre vocês. E as promessas de Jesus acerca disso foi intensificando muito mais. Quando diz: estarei com vocês todos os dias, e vocês, até tudo se consumar, vou estar com vocês.
está muito presente. E Jesus o tempo todo estava dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Consolador, ele vai estar em vocês. Então, Jesus disse algo muito terrível também, que ele disse assim: olha, eu vou mandar um Espírito que o mundo não pode receber, porque que não pode, porque não vê e nem conhece. Então não é prova, nós não precisamos de prova física, concreta, material para ver Jesus, não. Nós temos percebido e vivido isso todos os dias. Isso é tão verdade que a gente está aqui, a gente não desistiu, a gente continua em meio aos problemas, em meio às coisas tão terríveis que acontecem, a gente não desiste, a gente continua. O que faz a gente continuar é essa percepção e essa certeza de que há um Deus. Mediante tudo isso, por que eu estou dizendo tudo isso? Existe uma palavra, nós vamos meditar numa palavra aqui, muito simples, chamada obediência. Ela está fundamentada toda a nossa fé, obedecer. Jesus disse que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Sabe por quê? Porque diz Senhor, Senhor, mas não faz o que Ele manda. Não faz e não obedece. Então, muitos até reconhecem Deus, sabem que existe um Deus poderoso, sabem que não há nada de ninguém além de Deus, mas só não obedece. E como eu posso obedecer a Deus? À medida que eu conheço Deus, mais eu obedeço. Isso é muito terrível. Olha o que Jesus disse lá em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Jesus disse algo muito poderoso. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Para a gente dar início aqui ao que a gente vai nortear a gente aqui nesse texto de hoje. Jesus disse assim, olha, Evangelho de João 8, 29, tem aí? Olha o que Jesus disse. Olha, aquele que me enviou, Deus, está comigo. Tem uma tradução que diz que sempre está comigo. Ele não me deixou sozinho, em momento algum. Quando Jesus disse isso, ele já tinha passado por várias situações de morte. E ele diz assim, olha, ele não me deixou sozinho. Qual a razão disso? O porquê que não deixou só? E Jesus responde, pois sempre faço o que lhe agrada. Amém? Quem entendeu isso aqui? Eu sempre faço, sempre o que lhe agrada. Agora, o mais interessante desse texto aqui, quando Jesus disse isso, eu faço sempre a vontade do meu Pai. Por isso que Ele está sempre comigo. E é bom a gente pensar assim, porque o salmista ele chegou a dizer uma vez assim, olha, se eu conseguir agradar a Deus com a minha vida, Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. E isso é bom porque todas as vezes que eu agrado o Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Mas como é que eu posso agradar a Deus se eu não conheço as suas vontades, o desejo de Deus, os propósitos, os princípios de Deus? Eu tenho que conhecê-lo para eu poder agradar. Porque se eu não conhecer qual é a vontade de Deus, eu não posso fazer a vontade dele. Olha o que Jesus disse no momento mais crucial da sua vida, e um momento muito terrível, onde Jesus estava indo para a cruz. Jesus ora 3 vezes, e ele pergunta para Deus, é da tua vontade que eu faça isso? E ele fala assim, Pai, afasta de mim tudo isso, todo esse sofrimento, mas contudo, não faça a minha vontade, mas que a tua vontade prevaleça. E na última oração que Jesus faz, ele já está decidido que era a vontade de Deus, e ele vai para a morte e nos traz a salvação. Agora, a gente vai pensar aqui hoje juntos que obedecer
A gente vai comentar hoje sobre um período de Israel, onde ele passa pelo período muito turbulento, onde ele é escravizado pela Síria. Por consequência, ali a Babilônia está se levantando e ele, como potência mundial, de repente, Israel vai passar por outra terrível momento que vai ser cativo pelos babilônicos. E não era e nunca foi a vontade de Deus que as pessoas passassem por esse sofrimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu disse aqui esses dias atrás que Deus sempre criou maneiras e mecanismos para que eu e você consigam obedecer. O tempo todo Deus fez isso. Olha o que Deus disse quando Ele cria o homem em um estado tão perfeito e maravilhoso, no Éden. E Deus disse para o homem assim: olha, vocês podem tocar em tudo que vocês têm aqui, pode comer de todas as árvores do jardim, mas Deus coloca uma árvore e diz assim: olha, nessa você não toca, porque certamente vocês vão morrer. Então, em meio a toda aquela maravilha, Deus coloca algo para servir de padrão de obediência. O que o homem faz? Desobedece a Deus. Quando a gente vê a história do povo de Deus, Deus sempre foi colocando algo muito concreto para que eles pudessem dizer: olha, Deus me deu liberdade, Deus pediu para eu posso fazer tudo o que eu quiser da minha vida, mas eu só não posso fazer isso porque tem um perigo nisso. Por que Deus queria fazer isso? Deus sabe quem eu sou e quem você é. Hoje não é diferente. Hoje existem barreiras, existem situações que Deus coloca sobre nós, que é para dar um limite, para que a gente não se perca total, porque a gente é muito perverso, e Deus sabe disso. Olha o que aconteceu aqui. E Deus envia um profeta, Jeremias. A gente tem falado muito de Jeremias aqui, talvez está muito atual, mas antes de Jeremias já havia outros profetas que vêm trazendo o recado de Deus. Não precisava, porque Deus já tinha dado o recado diretamente às pessoas. Eles poderiam obedecer a Deus fielmente, mas eles saíam do propósito. Aí Deus enviava um profeta para dizer: olha, vai para a linha, volta para o lugar de origem, anda por essa estrada, não vai por esse caminho, que é caminho de morte. Mas eles desobedeciam. Deus enviava outro profeta e eles matavam os profetas, eles desobedeciam a Deus. Ordenança de Deus, para o bem. Agora, o que eu acho tão terrível nisso é que todas as propostas de Deus eram para o bem. Olha, filho, você está vendo esse degrau aqui, ó? Esse degrau aqui é morte, não pisa nele, filho. Esse aqui é morte, eu sei o que eu estou dizendo, foi eu que criei tudo. Vocês pulam esse degrau, eu vim para aqui no segundo, tá bom? Esse segundo degrau é vida e paz, esse é morte. Deus silenciava um pouco e eles pisavam no primeiro, sabiam que era morte, desafiava Deus o tempo todo. Não é diferente hoje. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo aqui, Deus não vai usar uma parábola, Deus vai usar uma família para servir de modelo e de missão. E Jeremias vem dizendo para esse povo: olha, muda de vida, porque vocês estão indo para a morte. Parece bom esse caminho, mas não é. Eu estava nesse instante, eu vi alguns jovens passando aqui, mas totalmente uma vida tão terrível que eu me deu um dó, uma droga. Qual é um pai com o seu senso normal vai achar que é bom? Ninguém cria um filho com tanto trabalho, com tanto... Quem é pai e mãe aqui sabe como que é criar um filho, cuidado que é. Às vezes escolhe um nome tão assim, olha, o nome é escolhido porque aquela pessoa fez algo tão perfeito, tão maravilhoso. Ninguém cria um filho para ver ele ser um bandido. Ninguém cria
por mais inexperiente que for, vai criar um filho ali. E aí, de repente, com tanto conselho, tanto aprendizado, com tanto amor, com tanto estudo, aí isso se precipita para o mal. E tem muitos pais que sofrem. Eu já vi pai entrar numa depressão tão profunda. Eu estou assistindo um pai agora que entrou numa depressão tão terrível por conta de uma filha. Então, como que é o coração de Deus vendo todo o povo, toda uma nação se perdendo? É muito triste. Só quem tem um filho perdido nas drogas, só quem tem um filho na prostituição, só quem tem que vai entender que tanto amor, que tanto fez, mas que enveredando por um caminho tão terrível. Mas também quando vê um filho que dá prazer, a Bíblia diz que tem filho que vai pesar as pálpebras, olha que vai arder. Mas tem pai, a Bíblia diz que os seus olhos vão dormir toda uma vida tranquila. E Jeremias vai avisando: gente, o caminho de vocês vão dar muito ruim. Aí eles, em vez de obedecer, olhar Jeremias, e eles, sabe o que eles fazem? É melhor a gente matar ele, porque a gente vai silenciar ele vai parar de dizer isso. Vamos buscar profetas que dizem aquilo que vai ser bom para a gente. E fez isso mesmo, eles pagaram o profeta para dizer que ia dar tudo bem, que realmente eles não iam ser subjugados, ia ficar tudo bem, mas era mentira. Jeremias 35, abre a sua Bíblia, coloque essa palavra hoje no seu coração: obediência. Você tem obedecido a Deus em tudo? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, para você poder obedecer? Porque às vezes nós somos senhores de nós mesmos, dono do nosso destino. E a gente traça um caminho e diz: eu vou seguir por esse caminho que eu acho que é melhor para a minha vida. Deus sabe. A Bíblia diz que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio vai perecer. E Deus, em meio a tanta desobediência, tanta rebeldia contra Deus, Deus faz isso aqui. Olha que coisa terrível. Muitos aqui já conhecem essa história. Deus fala para Jeremias: chama essa família lá e traga ele aqui no templo. Jeremias, como um seu oficial, vai lá, traz essa família para o templo. Vamos imaginar aqui, para sintetizar isso. Imagina que tem uma família lá no apertado do morro. Aí alguém diz: vai lá e busca essa família aqui na igreja. Busca eles lá. Aí vem a família aqui. Traga aqui. Fizeram isso, trouxeram essa família para o templo. Aí a Bíblia diz que o Senhor deu, Isaías 35, durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias: vai à casa dos recabitas, convida-os a vir a um dos recintos do templo do Senhor e ofereça-lhe vinho para beber. Deus não cria uma parábola, não. Tinha essa família lá. E o que acontece aqui? Olha, presta atenção nessa história, como ela vai se desenrolar. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abisanias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele e com toda a casa dos recabitas. Veio a turma toda. Eu os levei ao templo do Senhor, ao recinto dos filhos de Anã, filho de Joadazias, homens de Deus. Ao recinto ficava ao lado do recinto dos líderes e debaixo do recinto de Maasaías, filho de Salom, do porteiro. Então coloquei vasilha cheia de vinho e alguns copos diante dos membros da casa dos recabitas e lhe pedi que bebesse. Olha que coisa terrível. Tem alguma coisa de mal aqui? Não. Só é eles beberem.
Era normal, era comum, era de praxe, não tinha outras bebidas. Eles bebiam muito vinho e era natural que bebessem. Havia algumas restrições na Bíblia que não poderia ser dado ao vinho, não poderia se embriagar. Né? Até no Novo Testamento, para falar do bispo da igreja, não seja dado ao vinho. Olha o que acontece aqui. Não, nenhum perigo aqui, nenhum mal. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho. Deus já sabia disso, sabia. O que Deus está ensinando? Toda uma nação. Presta atenção nisso aqui. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque os nossos antepassados, Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Está escrito em algum lugar? Foi Deus que deu essa ordem? Não. Foi o tataravô. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem sabe o nome do seu bisavô? Quem sabe? Alguém sabe? O nome do seu bisavô? Gente, tem pouco tempo. Que ano que o Brasil foi descoberto? 1500? Tem quantos anos? 500 e poucos anos. A gente sabe de tantas coisas, então vamos descobrir o nome. A gente sabe o nome do seu tataravô. Algum mais aqui conhece, sim ou não? Alguém sabe o nome do seu tataravô? Aqui? Tudo bem. Passou por ela. Olha, não é uma ordem de Deus. É um pai que por razões disse para sua família: olha, não vai beber vinho, mas não para por aí. Olha o que ele diz. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Foi Deus? Não. Nem vocês, nem os seus descendentes jamais beberão vinho. Essa foi a ordem que um clã da família disse. E eles estavam obedecendo. Quando ele disse isso aqui, sabe quantos anos ele se projetou aqui? 250 anos de tradição. E quando ele diz isso, quem vai confirmar isso é o próprio Deus, que diz o seguinte, e não para por aí, presta atenção nisso aqui: vocês não construíram casa. Gente, que abstinência é essa? Imagina aí, eu disse aqui uma vez já, falando sobre esse assunto. Hoje a gente tem Coca-Cola, tubaína, refrigerante, Dolly, né? Todo tipo de suco, você chega no mercado, todo tipo de suco que você imaginar. Naquela época, a única coisa que a gente tinha, o padrão aqui era vinho. Outra coisa, não vão construir casas, nem semearão, nem plantarão vinhas, nem a possuirão, não seja dono de nada, terra nômade, peregrino na terra. Isso reflete alguma coisa sobre nós. Olha, não plantarão vinhas, nem possuirão, mas sempre habitarão em tendas. Assim vocês, olha qual foi a promessa. O que um pai passa pela cabeça para dizer isso aqui, olha? Não, vocês vão construir, não vai construir casa, vai se morar em barraca, habitarão em tendas, assim vocês viverão por muito tempo. E na terra na qual serão nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, os nossos filhos, as nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Pai, como que é vinho, pai? Todo mundo bebe. Quando a gente passa por vinhedos. Como que é comer isso aí? O padrão do mundo é esse, todo mundo, não tem outra bebida, só tem isso. Por que a gente não pode beber? Porque o nosso pai disse para a gente não beber. Então vamos seguir isso. Mas esse é um ritual religioso? Não, ele só disse para não beber e a gente não bebe. E por que isso chamou a atenção de Deus? Presta atenção nisso aqui. Ninguém jamais
nossas mulheres também puderam, toda uma família cumpriu uma ordem que o pai deu. Agora, não construímos casas para as nossas moradias, nem possuímos vinha, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Fielmente, ele disse isso e a gente imagina. Uma geração passa, a gente não sabe nem o que nosso bisavô era em prática. Mas como que essas pessoas, que critérios eles usavam para que isso pudesse se perpetuar na família e eles têm obedecido até esse tempo? A gente de manhã, a gente ouve na mensagem a vontade de Deus no domingo. Na segunda-feira a gente nem quer saber se isso é verdade ou não, se eu vou obedecer ou não, eu quero viver aquilo que já estou acostumado a viver. Temos vivido, mas quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu esta terra, dizendo, olha, aqui já tem uma vantagem. Quando havia perseguição no lugar, não tinha razão para estar ali. Era só armar tudo e ir embora. Quem já viu alguns ciganos aqui no mar? Quem já viu? Eles estão aqui, arma sua barraca, de repente está lá em outra cidade, vai para outra e vai vivendo. Ele tem a sua maneira de ganhar dinheiro. Alguns estudiosos dizem que eles eram ferreiros, né? Mas não há nada contra a isso. Mas quando Nabucodonosor invadiu aqui, a gente pegou e falou assim, vamos para Jerusalém. Vamos para lá. Poderia ir para outro lugar, poderia escolher um lugar mais calmo e eles fizeram, eles foram para Jerusalém. Nabucodonosor invadiu a Babilônia, isso aqui já estava levando Judá, porque já tinha levado o reino do norte pela Síria, e aí Judá deveria ficar atento e falar assim, não, vamos buscar Deus, porque senão vai ser a gente, e se continuar fazendo pior, aí já não é mais a Síria, aí é a Babilônia. O Nabucodonosor invade e aí já leva. Olha o que aconteceu aqui. Venham, vamos para Jerusalém para escapar do exército dos babilônicos e dos arameus. Assim permaneceremos em Jerusalém. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Olha para tudo isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vai dizer aos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Declara o Senhor. A gente aqui não é um pai de uma ordem, é Deus de uma ordem. E eles viviam tudo isso aqui, sabiam, mas desesperadamente eles desobedeciam a Deus. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho. E essa ordem tem sido obedecida até hoje. Quem está dizendo isso aqui é Deus. Então não é mentira. Eles não, se eles tivessem quebrado o pacto, Deus não usaria eles como exemplo. Eles obedecem à ordem dos seus antepassados. Eu tenho falado a vocês, vezes após vezes, contudo, vocês não me obedecem. Enviei a vocês, vezes após vezes, todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar culto. Assim vocês habitariam terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Vocês, porém, não me deram atenção nem me obedeceram. Presta atenção. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que seus antepassados me deram, mas este povo não me obedece. Que lamento de Deus! Deus querendo promover o bem, mas eles não queriam. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel,
terei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém. Trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém todas as desgraças da qual os adverti. Vai acontecer isso, se cuida, muda de vida, mas eles não quiseram. Então era inevitável que acontecesse também o que Deus disse que aconteceria, porque falei a eles, mas não me ouviram, clamei, mas não me responderam. Jeremias disse à casa dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vocês têm obedecido aquilo que os seus antepassados Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Amém? E se a gente ver a história, eles estão lá na construção do templo, dos muros de Jerusalém. E essa turma aqui, ele fez isso. Agora, o que isso tem a ver? O que eu aprendo com isso hoje? O que isso tem a ver comigo hoje? Deus está dando uma lição para a nação de Israel, mas pessoalmente, o que é isso? O que Deus quer me ensinar com tudo isso? Muita gente mesmo, vai se dar muito mal, porque não só obedece, mas não está nem aí para qual é a vontade de Deus. Deixa eu ver que hora é essa. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui. Hebreus, só vou ler 2 textos para a gente ver o que isso tem a ver comigo e com você. Hebreus 11, capítulo 5. Depois a gente vai ler Hebreus 11 seguindo esse mesmo texto. Olha o que diz aqui, olha. Quantas vezes vem situações sobre a minha vida e sobre a tua vida que vai te trazer dúvida ou medo? Quantas vezes? Ou você acha que a vida dos patriarcas, dos profetas foram feitos de super-homem, de pessoas que falavam assim: não, eu sou forte, eu consigo, eu vou. Não, muitos deles tinham suas limitações, sabia que ia morrer, sabia que era perigo, sabia que ia enfrentar. Muitos ficaram com medo, muitos. Mas entre a dúvida, entre o medo, eles decidiram fazer, sabe o quê? Obedecer. Não é, olha o que aconteceu aqui. Hebreus 11:5 diz assim: olha, pela fé Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, pois Deus havia levado, pois antes de ser levado recebeu o testemunho de ter agradado a Deus. Como que se agrada a Deus? Fazendo aquilo que Deus quer que faça, não a sua vontade. Porque a Bíblia diz assim: nós estamos assim, vamos dizer assim, já muito na nossa mente impregnado, que a Bíblia diz: filho, busque em primeiro lugar o reino de Deus, seja justo no que você faz, eu vou acrescentar tudo isso na sua vida. Acrescentar o quê? Comida, bebida e vestuário, é o que Deus diz no texto, e é justamente a nossa preocupação. Olha o que ele diz aqui, ó. Quando ele vai aqui no capítulo 7, olha o que ele diz aqui. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se via, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é seguido pela fé. Então, o que eu acho maravilhoso aqui, quando ele diz assim: olha, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se via, movido pelo santo temor, construiu uma arca. Deus disse, ele falou: vou fazer. Por meio da fé, ele condenou o mundo. Aí, quando ele diz assim: olha, pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Olha que coisa terrível isso aqui. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Isso aqui é muita loucura. Para fazer isso, você tem que conhecer Deus. Imagina aí, vai para tal lugar, mas Deus não dá explicação o que passaria na estrada, como seria as dificuldades. Deus disse: só vai.
esse jogo falou assim: não, eu vou ignorar os perigos, vou ignorar tudo aquilo, as coisas que possivelmente vai acontecer. E o que aconteceu? Ele decidiu fazer o quê? Obedecer. Eu vou obedecer. E ele foi. Aí, o mais incrível disso tudo aqui é que o que isso tem a ver com nós hoje? Presta atenção nisso aqui. Abre a sua Bíblia aí. Em Mateus 7, 24. Isso aqui, para a gente terminar. Amém. Olha que coisa aqui. Mateus 7, 24. Quando a gente entra no capítulo 5 de Mateus, presta atenção nisso aqui. Jesus ia numa multidão, muita gente. Jesus assenta ali no monte e começa a ensinar. E no monte ali, chamado Sermão do Monte, Jesus começa a ensinar para aqueles que querem seguir, que está disposto a obedecer e fazer a sua vontade. Em meio àquela multidão, Jesus disse algo assim, olha, e passou a ensinar acerca da humildade, acerca do amor, acerca do perdão, acerca do divórcio, acerca da oração, do jejum, de como amar, de como perdoar. E Jesus ensina tudo o que a lei de Moisés lá atrás ensinou durante 40 anos. Todo o decálogo ali, Jesus resume no Sermão do Monte e diz assim: agora vocês obedecem. E no final, Jesus disse assim: olha, imagina ali, depois vocês têm a oportunidade de ler o capítulo 5 até o final do capítulo 7. É muito ensinamento, muito ensinamento. Tudo que Jesus ensinou ali para viver é difícil, mas se a gente viver, a gente vai acabar bem. E Jesus disse no final: portanto, quem ouve estas minhas palavras, tudo que eu ensinei até agora para vocês, que vocês ouvirem essas minhas palavras e as pratiquem, quer dizer, que vocês obedecem, eu vou comparar vocês. E Jesus aqui vai usar uma metáfora. Jesus não vai trazer uma família para dizer como que eles estão vivendo hoje, não. E diz hoje uma metáfora para atingir todos nós. E diz assim, e Jesus está dizendo isso aqui, não está indo, não. Presta atenção nisso aqui. Sabe aqueles ímpios? Sabe aqueles que a casa, que a chuva já derrubou? Eles estão lá fora. Mas Jesus está falando isso para a gente estar aqui dentro. Olha o que Jesus diz: filho, se vocês ouvirem essas palavras que eu disse aqui agora, vocês praticarem, vocês obedecerem, eu vou comparar vocês, sabe por quê, filho? Há um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha que coisa terrível. Vocês não vão obedecer, não? Vocês estão correndo um risco muito grande. Que risco é esse? Jesus começa pelo homem prudente. Olha, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu. Não caiu, porque estava alicerçado em Cristo na rocha. Agora presta atenção, como que uma pessoa consciente, sabendo que as palavras são verdade, pessoas que a ouvem, não está dizendo pessoas que estão distantes, são pessoas que ouviram da boca de Jesus. O grupo que ouviu e o grupo que não ouviu. Não está dizendo que foi um terreno aqui e outro lá em Aracatu, não. Eu falei de Aracatu porque tem alguém de Aracatu aqui. Imagina aí. Não está falando do mesmo solo, porque Jesus está falando da mesma chuva, da mesma tempestade, do mesmo vento, do mesmo. Não é um vento aqui, outro lá no fogo dos Estados Unidos, não. É o mesmo local. O que diz aqui, olha? Vocês ouviram, filho? Olha, se eu abrir a Bíblia aqui todos os dias,
Todos os dias eu vou aprender algo novo. Isso vai me ensinar, vai me corrigir, vai fazer com que eu não faça aquilo. Mas se eu não quero saber qual é a vontade de Deus, eu não consulto um manual. Olha o que acontece. Caiu a chuva, transbordou os rios, soprou o vento. O crente está isento de vento? Está isento de chuva, de tempestade? Não. Só que é o seguinte, está tão fundamentado ali, olha. Eu fico vendo o Japão. O que está na mente dos japoneses na área da construção? Cada vez mais desenvolvendo tecnologia para que já chegaram uma tecnologia que um arranha-céu consegue deslocar meio metro, 50 centímetros e voltar para o seu eixo. Eles criaram um mecanismo embaixo, lá em cima, tudo é na base. Aqui aguenta um vento de 200 quilômetros, 300, e o prédio continua ali, ó, vai, mas ele volta para o seu eixo. Jesus está dizendo, porque você está em mim, filho, as minhas palavras você obedece. Aí Jesus diz assim, o Antônio de tudo isso, no entanto, não é quem está lá no mundo, não, são os que ouvem também. Você entende isso? São os que ouvem estas minhas palavras, porque no meio daquela multidão, porque no capítulo 5, que no mesmo, ele vai dizer o seguinte, olha que coisa incrível, Jesus disse isso para que a gente fique muito atento a tudo isso. Ele diz assim, olha, no capítulo 5, certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, ele subiu a encosta do monte e ali assentou-se, e seus discípulos reuniu ao redor dele e ele começou a ensiná-lo. Naquela multidão, todos obedeceram, todos saíram dali dispostos a dizer assim, Senhor, tudo que o Senhor disse, eu vou obedecer fielmente, Senhor. Vou obedecer fielmente. Não. O mesmo grupo. E ele começou a ensinar dizendo, né? E aí, Jesus vai e começa. Voltando para o texto lá para a gente terminar. Mateus 7, 24. Olha o que diz. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica, eu vou comparar com um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém. Vamos lá. Caiu a chuva, transportou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras, o que eu acabei de dizer esse tempo todo, e não as pratica, não obedece, é como um insensato, um louco, imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. Porque um cavou, até chegar à rocha, o outro superficialmente, vou construir aqui mesmo, tá bom, está trabalhando. Construiu. Olha a loucura que eles cometeram. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Todo mundo viu. E quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Eu penso que vale a pena obedecer a Deus, porque no final de todas as promessas, Deus já planejou algo tão maravilhoso para aquele vida. É só questão de obedecer. Mas às vezes a gente tem que estar muito disposto mesmo a obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque a nossa vontade sempre, ou quase sempre, vai prevalecer. Sim ou não? Porque nós já temos conceito formado na nossa mente. Eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu vou viver isso. Mas Deus não quer saber o que você acha, o que você pensa. Nós temos que ter unânime em Cristo.
dele. Porque se eu perguntar aqui, cada um vai ter seu pensamento, sua maneira de pensar. Eu acho que Deus é isso, Deus é assim. Deus não quer saber o que você acha. As leis são fixas de Deus, eu obedeço ou não. E Deus não tem ninguém por inocente, é só obedecer. E glórias a Deus que a gente está aqui por uma razão muito simples, porque nós decidimos obedecer. Amém? Portanto, se sinta fortificado, fundamentado nessa rocha. Pode vir os ventos, pode vir o que vier, a gente vai estar firmado nele. Amém? Procure sempre qual é a vontade de Deus para a sua vida, nem que isso venha te ferir, nem que isso venha te entristecer, porque às vezes a nossa vontade é tão fixa, mas a vontade de Deus, filho, é isso que eu quero para a tua vida, filho. Entra por esse caminho, filho. Esse aqui é caminho de paz, é caminho de bênção. Amém? Vamos ficar de pé. Curva a sua cabeça. Deus e Pai, eu não sei o que cada um aqui tem passado, mas a nossa vontade, o nosso desejo, Senhor, é sempre te agradar. Mas nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. São colocadas diante de nós tantas propostas. Talvez para aquela família beber aquele vinho era tão normal, Senhor. Mas mesmo dentro de uma normalidade, eles decidiram a ser fiel a uma proposta, a um ensinamento. E eles se privaram de tantas coisas, de morar numa boa casa, de ter herança, deixar herança para os seus filhos, de ter uma boa plantação, se orgulhar disso. Mas eles decidiram, por obediência, nada ter. Eles sofreram muito, Senhor. A gente sabe o que é sair da nossa casa e alguns aqui essa semana dormiram em barracas, no acampamento, e viu que é tão desconfortável sair da sua cama e morar numa barraca e viver espalhado no mundo, não provar das delícias do vinho, mas eles tinham algo em mente, e eles não foram destruídos pelos assírios nem pelos babilônicos. Já teve uma vantagem aqui na terra, mas o Senhor nos disse que nós somos peregrinos nessa terra também. Não deixa nem permita que a gente venha fixar moradia nesse mundo, achando que daqui a gente nunca vai sair. Não, Senhor. A tua palavra nos garante que nós somos peregrinos em terra estranha. Nosso alvo, nossa casa, nossa morada é o céu. E se a gente obedecer fielmente ao Senhor, todos os seus preceitos, nós vamos morar lá, Senhor. A tua palavra nos diz que se nós ouvires atentamente a tua voz e obedecer todos os teus mandamentos, a gente vai ser feliz em todas as áreas da vida, Senhor. Na plantação, nos rebanhos, o nosso celeiro vai ser farto, a nossa família vai ser abençoada, os nossos filhos serão abençoados, se a gente te obedecer, Senhor. Mas quanta gente, quantas famílias nesse exato momento estão sofrendo, Deus. Quantas famílias estão passando por tribulações, porque não sabem onde estão os seus filhos, não sabem se voltam para casa. Quantas famílias também, Senhor, estão tão seguras no Senhor, porque te obedece, porque faz a tua vontade. Obrigado, Deus, nos ensina sempre que a tua vontade prevaleça em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos ensina a te obedecer. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Às vezes a gente tem o nosso instinto, está sempre pendendo para te obedecer, Senhor. Mas segure em nossas mãos,
porque assim a gente vai conseguir, Deus. A gente tem falhado, a gente tem colocado uma proposta e a gente tem esquecido, Senhor. Mas que a gente seja fundamentado na Tua Palavra, que a gente tenha sede da Tua Palavra, que a gente descubra na Tua Palavra sempre qual é a Tua vontade, Senhor. Às vezes, entre a nossa vontade e a do Senhor, muitas vezes nós preferimos a nossa, porque é mais fácil, Senhor, porque dá menos trabalho. Então, é tão mais fácil, Senhor, mas nos ajuda, Senhor. A gente sabe qual é a dor de abster-se de coisa para te servir melhor. A gente sabe, Senhor, mas a gente está aqui. A gente está lutando todos os dias para fazer a tua vontade. Então nos ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja a vencer todos os obstáculos, Senhor. E a gente vai ser feliz se a gente te obedecer. A gente vai ter vidas a gente te obedecer. Nenhuma ordem do Senhor foi para o mal. Não, Senhor, foi justamente o contrário. É que o Senhor sabe aonde vai dar o nosso caminho, as nossas escolhas onde vai dar. E o Senhor quer nos livrar de sofrimentos. O Senhor quer nos livrar dos dias mais difíceis. Que a gente possa estar firme e inabalável no dia da adversidade. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. A gente só está de pé porque a gente tem obedecido a tua palavra, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a continuar. Pode passar um tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos. A gente quer permanecer fiel, Senhor. Que nada nem ninguém dessa vida venha nos convencer do contrário, ainda que ofereça vinho na melhor mesa, no lugar mais santo, no lugar mais apropriado, Senhor. Que a gente diga não, a gente serve ao Senhor, nós amamos o nosso Deus, por isso que a gente não vai fazer isso, porque nós te amamos, Senhor. A razão da gente sair desse mundo é essa, e o Senhor sabe disso muito bem. O Senhor nos conhece, o Senhor nos conhece, nos ajuda, Senhor, a vencer. Que a gente diga não, sim. Tudo aquilo que vem ferir a nossa santidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te estou honrado aqui, então o pastor Jailson. Amém? Fica de pé. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Vai estar convidado para trazer uma mensagem aqui. Ele veio hoje só para ficar sentado, me vigiando. Mas tem sido um amigão e Deus tem já ficou algumas vezes com a gente lá nas roças, sempre pregando ali com a gente, trazendo a palavra de fé para Carapuva. E hoje está aqui. Ele é meu concunhado, ele é esposo da irmã de Zil, Edileide aqui, e Deus continua te abençoando. Que só cuida de gente ruim, gente que não presta. E se ele tomar cuidado, os que tem lá, convence ele, porque os caras são bons nisso, né? Para convencer você que você está errado, e você está lá para cuidar dele, ele acha que é melhor do que você. Mas a gente está lá colado, em nome de Jesus. E Vininha, seu digníssimo esposo está aqui também, Servinha, que Deus. Ela deve sempre falar, não vou lá, entrar isso. Eu te dou R$1.000 para você ir lá, ela falou assim, recebeu R$1.000 aqui hoje, bênção. E quem mais está aqui hoje? Tem 2 netes aqui, uma nete já está difícil, mais 2, né? Tem a nossa irmã ali, que Deus continua te abençoando. Eu não sei o que você veio buscar aqui, mas eu tenho certeza que Deus tem muito mais para te dar, em nome de Jesus. Quem mais? Está aqui, né? Convidar aqui o pastor para estar encerrando o culto e nos abençoando.
Depois você anota aí, Rose, esse mês abaixa aí 10% do salário dela, que ela me contou hoje. E o salário dela esse mês vai ser mais baixo. Ela está toda alegre, porque está de folga hoje os dois. Amém? Que Deus nos... Sério? Que bênção. Então nós estamos recheados hoje. Amém. Que Deus continue abençoando. Está igual a sessão de casa, né? E hoje está aqui o meu neto, a esposa. Que Deus continue nos abençoando grandemente, na glória de Deus. Está aqui o meu bebezão, está minha fã, depois vocês vão conhecer. Amém? Que Deus abençoe grandemente para o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, para ir para nossas casinhas. Glorioso Deus e eterno Pai, Deus de toda bondade, todo poder. Te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, Pai. Te agradecemos por essa palavra que impactou os nossos corações, que veio nos curar, Senhor, que veio nos trazer salvação para nossas almas, Pai. Obrigado, Deus. Te pedimos, ó Deus, e nos dê sabedoria, Pai, discernimento, Senhor. Sabedoria, Senhor, para poder aprender a cada dia fazer a Tua vontade, Senhor. E discernimento, ó Deus, para discernir aquilo que vem de Ti, daquilo que vem do mundo, Senhor. Senhor Deus, continue, Pai, abençoando o Teu povo e a Tua igreja, Pai. E nos dê sabedoria, Pai. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal, Senhor. Leva-nos para nossas casas e nos dê um amanhã na Tua presença, Pai. Em nome do Teu Filho amado, te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Não saia sem cumprimentar o teu irmão.